Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E a Aline e eu estamos aqui para falar de alguém muito especial nesta noite. Vamos falar sobre Abraão. Nós vimos nas lives anteriores como Paulo exortou aos Gálatas, ali em Galácia, e ele estava ali também confrontando a Pedro, e depois ele vem e fala acerca da fascinação do falso evangelho, e ele está em todas as cartas de Gálatas exortando os Gálatas e contra esses falsos mestres, contra o falso evangelho. E de repente ele vem e menciona a Abraão, e fala de Abraão, introduz Abraão aqui nas cartas aos Gálatas. E aí você pergunta, mas o que tem que ver Abraão com essa história, Por que Paulo menciona Abraão? Por que de repente ele introduziu Abraão nessa história? E nós vamos falar para você sobre isso. Quem são os filhos de Abraão na fé, que ele fala aqui, e por que Abraão, Aline? Eu me emociono, eu gosto de falar de Abraão. Sabe por quê, gente, que eu gosto de falar de Abraão da maneira certa? Porque o falso evangelho apresenta Abraão, a história de Abraão, de uma maneira totalmente deturpada, uma maneira completamente contrária daquilo que a Bíblia fala. A gente sempre acreditou que Abraão era uma coisa, que a história de Abraão era uma, e quando a gente vem no verdadeiro evangelho, na meditação da palavra e num texto glorioso como esse que a gente vai ler hoje para vocês, a gente aprende a conhecer Abraão, a gente aprende a entender a comunhão que Deus tinha com ele, por que ele foi considerado amigo de Deus, por que ele foi considerado o pai dos judeus e, sobretudo, o pai da fé de todo mundo, judeus e gentios, enfim. Então, o assunto hoje vai estar bem legal, eu estou bem emocionada, porque é um assunto glorioso. E sempre lembrando que o contexto do livro de Gálatas é Paulo mostrando, provando que a salvação é 100% da fé colocada em Cristo. 100% Cristo. Cristo é o suficiente. Zero obras, zero esforço, zero obediência, zero justiça própria do homem, Vocês lembram tudo que a gente já viu, o contexto, que era os judaizantes falando, vocês podem crer em Cristo, mas é Cristo mais a circuncisão, Cristo mais a lei de Moisés, a lei cerimonial, a lei moral, para que vocês sejam salvos, como a gente leu lá em Atos. Mas então Paulo vem com essa ira contra esse falso evangelho, com esse evangelho diferente, e fala, não, Cristo é o suficiente. E Paulo, como a gente viu na semana passada, estava apelando para as experiências dos próprios Gálatas, lembra? Eu quero que vocês me digam, ó Gálatas sem juízo, Gálatas sem miolo, Como a gente viu a palavra na semana passada. Eu quero que vocês me expliquem isso. Vocês foram salvos, vocês receberam o Espírito Santo, vocês foram justificados por obedecer à lei de Moisés? Ou pela pregação da fé em Cristo Jesus que eu preguei para vocês? Eu quero que vocês me expliquem. Eu quero que vocês me expliquem se o poder de Deus que se manifestou em vocês, que é aqui na palavra que fala os milagres, que na verdade é poder, a palavra no original é dunamis, poder. Eu quero entender se o Deus que opera, o Espírito que opera poder no meio de vocês, foi por meio das leis de Moisés? Ou foi pela pregação da fé? Foi por ouvir o evangelho? Quero que vocês me expliquem. Então, Paulo estava apelando para a experiência deles, pessoal, como igreja pessoal. Quero que vocês me expliquem o que aconteceu com vocês. Se foi por causa da lei de Moisés ou se foi depois que vocês ouviram o evangelho e nasceram de novo. E agora, como se não fosse suficiente, já mostrar para eles de acordo com a experiência deles, porque eles estavam que não uns bobos, sendo hipnotizados lá pelos judaizantes com o falso evangelho. Paulo então agora vem e apela para a Bíblia, para a palavra, para as escrituras, e ele vem e conta a história de Abraão, como Abraão foi salvo. E Abraão não era judeu, Abraão, ele... O pai dos judeus, Ele era da região ali da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Iraque.
Ele vivia em uma região pagã, onde eles adoravam a muitos deuses. Então, para você ter uma ideia de onde Deus chamou Abraão, para você ter uma noção do plano de Deus desde o princípio de tudo, desde antes da fundação do mundo, você deve entender esse plano de Deus. E vamos falar aqui porque Deus ele escolheu Abraão para esse plano, né? Esse plano para toda a humanidade. Então, se você tem a sua Bíblia, e abra no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6, e nós vamos até o versículo 10, não é isso? Até o versículo 10, porque esse assunto aqui, ele é muito extenso e muito precioso. A gente precisa mergulhar nesses versículos para que você entenda, compreenda de fato e de verdade. E se você acredita, se você crer que esse assunto será de grande ajuda, de grande valia para você, então você pode, em um minuto aí, pegar o seu celular, copiar esse link do canal, do vídeo aí embaixo e enviar para os seus contatos do WhatsApp, rapidinho para você fazer isso, né? Só você colar aí, copiar, colar no seu WhatsApp, na sua lista de transmissão, de repente aí nas suas redes sociais, e enviar, porque se esse assunto será de grande valia para você, vai ajudar também a muitas pessoas. Então, vamos compartilhar, vamos ajudar a outras pessoas para que elas também tenham o entendimento da palavra de Deus, para que esse verdadeiro evangelho, para que a pregação das Sagradas Escrituras possam então abrir os olhos e abrir o entendimento dessa pessoa. Estou aqui com a minha Bíblia, na versão ARA, a Aline está com a Bíblia dela, temos aqui as nossas anotações, e você pode acompanhar e também anotar, né? Porque isso aqui também é um estudo, né, Aline? Para que as pessoas possam acompanhar, aprender, fazer as suas anotações, para que você lembre disso, para que você não se esqueça da palavra de Deus, para que isso fique memorizado na sua mente. Então, nós vamos agora entrar nesse estudo aqui. Então, tenha a sua Bíblia em mãos e também as suas anotações. A gente está fazendo o estudo completo, um estudo expositivo da Carta de Gálatas, porque é o livro que fala de salvação. Existe um grande engano hoje com o falso evangelho com respeito à salvação. Por isso que a gente está ensinando o livro de Gálatas para vocês. E o nosso canal aqui também é uma comunidade, né? Não sei quantas pessoas tem aí já conectadas, mas é uma comunidade. E aqui nós aprendemos uns com os outros. Você pode também fazer perguntas pelo chat, nós estaremos respondendo, colocando aí os versículos. E também lembrando que ao findar da live, nós vamos fazer uma oração por todos vocês, ok? Vamos iniciar então o versículo 6 do capítulo 3 de Gálatas. A experiência de Abraão, né? Então agora Paulo passa para a Bíblia, né? Para esfregar na cara dos Gálatas ali o erro em que eles estão caindo. Então ele fala assim: o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, presta atenção nisso aqui, que eu vou ler para vocês agora. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as obras escritas no livro da lei para praticá-las. E depois, se der, a gente vai continuar na próxima semana essa parte.
E por que Deus ele escolheu Abraão, né? Por quê? Por que não Moisés para ser o pai da fé? Porque Deus deixou muito bem claro isso, que Abraão é o pai da fé. Se para Moisés Deus deu a lei, por meio de Abraão Deus mostrou que a salvação não é por lei, porque esse foi o plano de Deus desde o início, né? O plano de Deus não mudou no decorrer da história. Não, o plano de Deus sempre foi o mesmo. Em todos os livros da Bíblia, em toda a Bíblia, eu sempre falo que a Bíblia é cristocêntrica, né? Porque Cristo está em toda a história da Bíblia. Em toda a história. Nunca mudou o plano de Deus. Então Deus teve o plano desde o início, desde antes da fundação do universo. E quando Deus chama Abraão de uma terra pagã, né? E Deus faz de Abraão o pai da fé, o que Deus mostrou desde o início? Que Ele quer se relacionar com a humanidade por meio da fé e não por meio de uma lei, né, Aline? Porque a gente vê aqui na Escritura, por isso que Paulo está usando, e Paulo sempre dá o exemplo de Abraão. Lá em Romanos, Paulo dá exemplo de Abraão também. E a gente vê aqui nessa frase, olha o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Tu vê, Paulo está querendo mostrar aqui, desculpa gente, me afoguei, que não existe obras em Abraão que tenham justificado ele diante de Deus. Não tem nada de obras aqui. Olha o caso de Abraão, que simplesmente creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Meus amores, essa palavra no original grego, imputado por justiça, a palavra ligosomai no grego, significa que o crédito de outra pessoa, o crédito de Cristo foi colocado na conta de Abraão, por isso que ele foi salvo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo não está dizendo aqui Abraão ofereceu Isaac, Abraão obedeceu, Abraão sacrificou, Abraão levantou um altar, Abraão... Não, nada disso. Abraão simplesmente creu em Deus. E ele creu em Deus por quê? Porque Deus chamou ele e disse para ele: ei, eu vou te fazer ser o pai de uma grande nação. Da tua descendência sairá o Messias. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti através da tua descendência. E foi um pacto perpétuo, né, que Deus fez com Abraão. Então, ele disse, de ti vai vir o Messias, de ti vai vir o Salvador do mundo. E Abraão creu nisso. Foi nisso que Abraão creu. Quando diz aqui que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão creu que dele viria o Messias, que da descendência viria o Messias, ele descansou em Deus. Ele falou, eu sou um velho, nem eu nem a Sara temos condições mais de ter um filho, mas se ele disse que o Salvador do mundo vai vir de mim, então eu vou ter que ter um filho. Mais adiante, Deus pede o filho dele, não tem problema. Deus disse que da minha descendência vai vir Messias, vai vir Jesus Cristo, que vai salvar inclusive os gentios, que é o que a gente vai ler daqui a pouco. Então, não tem problema, sacrifico, porque da minha descendência vai vir o Messias. Então, isso foi o que fez Abraão ser o pai da fé. Ele creu na palavra de Deus. E ele não precisou fazer nada para provar para Deus. Ele não precisou chamar a atenção de Deus, não. Quem foi atrás dele foi Deus, né, amor? Lá em Ur dos Caldeus. Para fazer ele nascer de novo, para fazer ele se tornar amigo dele. E depois o pai da fé. Ele creu em Cristo antecipadamente, né? Ele não viu a Cristo. Ele não viu a Cristo. Mas ele creu em Cristo antecipadamente. E Deus, por meio dele, estabeleceu uma amizade, não uma lei. Repito, se Deus quisesse um relacionamento entre ele e os homens por uma lei, teria dado a Abraão primeiro, né? Então, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus, a salvação é pela graça. E ele revelou isso a Abraão. E Abraão creu. Abraão, sem lei, abandonou os deuses. Olha como... quando o evangelho entra... Quando o evangelho ele penetra na pessoa, quando ela é regenerada, ela não precisa
de uma lei para que ela obedeça a Deus. Ela não precisa de uma lei para que ela seja justa, para que ela fale a verdade, né? Por exemplo, nós temos leis no país que devem ser obedecidas e essas leis existem para o bem, porque imagina se os carros aí saem disparados e não obedecem à lei do trânsito, né? O semáforo. Eles vão cruzar ali, vai causar um acidente, mas se não houvesse aquele semáforo ali, o que eles fariam ali? Eles atravessariam ali, eles não iriam obedecer, eles não iriam respeitar, porque não haveria uma lei. Então Deus criou essa lei para nos conduzir a Ele, né? Para que o povo, para que a nação se conduzisse diante dele. Deus não criou a lei para que nos relacionássemos com Ele, né? Não, nada disso. A lei foi... Vamos dar uma pincelada na história? Deus vai lá e chama... Deus... Um povo pagão, desde depois do dilúvio, Deus viu que o coração do homem continuava sendo mau. Enfim, as gerações foram se multiplicando e Deus vê todo mundo pagão, todo mundo dando as costas para Deus, nações pagãs. Deus vai lá e pega um pagão. Abraão não era santo, como se usa muito no falso evangelho, não, porque Deus escolheu Abraão, porque Abraão era justo, porque Abraão era fiel a Sara. Ai, quem falou? Não está escrito isso na Bíblia, isso é historinha para boi dormir. Não, Abraão era tão pecador e tão pagão como qualquer outra pessoa. Abraão era pagão. Então Deus vai lá e pega Abraão do Iraque, né? Porque do Ur dos Caldeus, na região realmente da Mesopotâmia, que hoje é Iraque. Deus vai lá e tira e fala: Abraão, sai daí. Abraão escolhe a Deus. Não foi Abraão que foi atrás de Deus. Abraão estava lá no pecado dele. Deus vai lá e fala: Abraão, vem, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Tu vai ser uma bênção. De ti vai vir o Messias, de ti vai vir o Salvador do mundo. E tu vai ser o pai da fé, tanto dos judeus como dos gentios. Em ti todas as nações da terra vão ser abençoadas. Como eu, velho, sem filho? Abraão, crê em mim. Sai daí que eu vou te mostrar. Então a história é essa. Deus escolhe um homem pagão para dele criar uma nação para a glória dele. Uma nação que fosse diferente das outras pagãs, né? Só que a gente conhece a história de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, quando eles foram para o Egito. Entraram no Egito 70 pessoas, a família de Abraão, de quem Deus disse que faria dele uma grande nação. Abraão, Isaac e Jacó, quando entraram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. E a gente conhece a história que depois se tornaram em milhões e milhões e milhões de pessoas escravizadas como burros de cargo, só obedecendo a leis de Faraó. Eles não tinham regras, eles não tinham costumes, eles viviam como bicho. Então Deus agora, querendo cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão, que eles voltariam para Canaã e seriam uma grande nação, Deus tinha que colocar regras naquela sociedade. Deus tinha que colocar leis, porque senão eles iam viver que nem bicho, não ia haver respeito, não ia haver nada. Então por isso Deus criou a lei de Moisés, para que aquele povo pudesse ter condutas, regras de conduta e moral, como o Anderson falou, regras do trânsito, enfim, regras de convivência social, conduta. Foi para isso a lei. E dentro dessas leis que Deus instituiu para Moisés e essa descendência de Abraão, no sentido físico, né, sanguíneo, estavam rituais e cerimoniais, tanto morais, culturais, como os rituais de sacrifícios para cobrir pecados, que seria um tipo, depois lá na frente do que Cristo viria fazer o sacrifício, agora não para cobrir mais pecado, mas aí para limpar definitivo. Então, dentro dessas leis que Deus mandou Moisés criar para que o povo vivesse em comunidade, em sociedade, havia também os cerimoniais para cobrir pecados, né? Que depois a gente viu que com a quebra da lei, com o sacrifício de Jesus, já não existe mais. Então todas essas leis eram para fazer o povo viver uma vida, uma
conduta organizada e para guiar o povo até a Cristo. Por quê? Porque o que a lei fazia? A lei moral esfregava o pecado da gente na nossa cara, né? Daquele povo de Israel. Então, e também fazia com que eles viessem entender que eles não podiam cumprir. Não tinha como cumprir a lei, não tinha, porque essa lei não poderia justificar. Porque não existe justiça em nós, nada que a gente faça pode nos justificar, somente colocando a nossa fé em outra pessoa que realmente foi justa, né? Então, foi o objetivo da lei, assim, contando correndinho para vocês, nos conduzir a Cristo. Tem um versículo lá no livro de Tiago, quem quiser acompanhar ou anotar, que diz assim, no capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Como que é uma relação de amigos? Se eu quero fazer uma amizade com alguém, será que eu tenho que impor a essa pessoa regras, normas? Já pensou se alguém quer ser meu amigo, eu digo, olha, você tem que observar essas regras aqui para ser meu amigo. Eu vou me sentir, poxa, tem regras, né, para ser amigo? Estranho, né? Porque em uma amizade não existe normas. E você vê que o plano de Deus desde o início foi esse, porque Deus chamou Abraão e estabeleceu com Abraão essa aliança de uma amizade. E Deus não impôs regras, normas para que Abraão se tornasse amigo dele. E Abraão, de fato, se tornou amigo de Deus pela fé, porque ele creu antecipadamente em Cristo, na pregação do Evangelho. Então você veja que a salvação fica evidenciado quando Paulo fala aí, que é por meio da graça, não é por meio da lei, não é por meio de obras, de normas, mas unicamente pela fé, mediante a fé verdadeira, não a fé inventada nesse mundo, não a fé inventada nas religiões, não a fé fantasiada, mas a fé no Evangelho, a fé em Deus, que foi a fé genuína, verdadeira que Abraão teve em Deus, creu em Deus. E como diz aí, e isso lhe foi imputado para a justiça, ele foi então chamado amigo de Deus. Quando eu casei com a Aline, a gente não casou, Aline, presta atenção, você vai ter que, eu vou te dar normas, eu vou te dar regras para você casar comigo. Teve alguma regra? Não lembro que a gente deu regras um para o outro. Não, nós nos casamos e nos conhecemos e as coisas foram ajustando depois. Ela foi me conhecendo, eu conhecendo ela, o que agradava, o que não agradava, dentro de um relacionamento marido e mulher, dentro de uma amizade, né? Mas não teve regras, não teve normas quando nós nos casamos. Será que Deus... Foi voluntário, né? Não foi uma imposição, tu tem que casar comigo, ou tu tem que fazer isso para casar comigo. Foi voluntário. E é isso que Paulo está falando aqui e mostrando aqui. Que essa salvação é por essa fé genuína que Abraão teve em Deus. E por isso lhe foi então imputado, né, para a justiça. E ele diz assim, eu já expliquei, né? Imputado por justiça, Abraão foi salvo, ele creu na promessa que Deus fez para ele, que o Messias viria dele, que olha só o que diz aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Olha só o que eu acabei de ler para vocês. Deus anunciou o Evangelho para Abraão. Ele disse a Abraão, quando ele, eu antes estava falando de ser amigo de Deus, Abraão ser amigo de Deus, é importante a gente voltar à nossa origem. Vocês já sabem que todos nós nascemos o quê? Mortos espiritualmente. E que a palavra mortos no original significa separados, inimigos de Deus. Vamos entendendo essa lógica.
Todos nós nascemos inimigos de Deus. Abraão era inimigo de Deus. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, no pecado, num país pagão, e ele era inimigo de Deus. Quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, naquele momento ali Abraão nasce de novo. Por quê? Ele ouviu a voz de Deus e Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra. Naquele momento ali ele nasceu de novo. Naquele momento ali ele se tornou amigo de Deus. Houve redenção, né? Houve redenção. Naquele momento ali, quando ele ouviu a voz de Deus, houve um novo nascimento. Porque é isso, Deus precisa fazer a pessoa nascer de novo para que ela possa ouvir. Sim. Porque, ó, a fé vem por ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Deu para entender isso aqui? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso que diz o versículo. A fé, Abraão não é o pai da fé? Vamos lá. A fé vem por ouvir. Mas o ouvir vem pela palavra. Deus é que faz a gente ouvir. Porque a gente estava morto, a gente estava surdo, a gente estava cego. A gente estava morto. Abraão estava surdo para Deus. Ele estava morto. Então um dia Deus falou, Abraão, sim, Senhor, sai da tua terra. Pronto, naquele momento que Deus falou, Abraão nasceu de novo. Naquele momento ele se tornou amigo de Deus. E aí começa a história de amizade dos dois. Aí começa a história. Naquele momento ele criou, porque ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Da tua descendência virá o Messias. Deus anunciou o evangelho, o salvador do mundo vai vir de ti, Abraão, e tu vai ser o pai da fé. E os que crerem no evangelho, os que crerem em Jesus, é os que vão ser teus filhos, porque filho de Abraão, filho, judeus verdadeiros, não são os que são filhos de Abraão no sangue. São os da fé. São os da fé, são os que nasceram de Deus, que creram no mesmo que Abraão creu. E no que Abraão creu? Jesus, ele sabe, o Messias ia vir dele. Se Deus quisesse a salvação por meio da lei, teria nos chamado filhos de Moisés, né? Exato. E não filhos de Abraão. Se eu sou um filho de Abraão, eu sou da fé. A fé na palavra de Deus. E por meio dessa fé, eu sou salvo. Se eu sou filho de Deus, eu não preciso de um manual memorizado na minha cabeça para eu ficar memorizando uma lei, como, por exemplo, os judeus tinham a lei de memória. Os judeus sabiam a lei de memória, todos os dias eles aplicavam isso em suas sinagogas e até hoje eles sabem a lei de memória. Mas Deus não estabeleceu isso para Abraão. E por isso que nós somos filhos de Abraão, né? Estamos debaixo aqueles que nasceram de Deus, que a eles foi revelado o evangelho, que ouviram essa voz de Deus. Então eles se tornaram filhos de Abraão e não estão debaixo de uma lei, de uma teocracia, de um legalismo. Agora eles têm um relacionamento com Deus, não de amigos, né? Porque na cruz Deus inaugurou, o Senhor Jesus Cristo inaugurou um relacionamento de filhos agora mesmo. Então isso é muito mais profundo, isso é muito forte, porque não são mais amigos de Deus, mas como filhos de Deus, legítimos, nós estamos debaixo da bênção, quer dizer, da graça de Deus. E por ele, e por meio dessa fé, fomos salvos. E aqueles que estão debaixo da lei, estão debaixo, inclusive, vamos ler isso, esse versículo sobre essa maldição, que todos aqueles que não estão debaixo, ou elas estão debaixo da fé, da graça de Deus, ou elas estão debaixo da lei, da maldição. Ou é salvo pela fé, ou é salvo por obras. E por obras é impossível, então vai pro inferno. É bem isso, em outras palavras, mas a gente já vai ler. Mas deixa eu só comentar aqui um pouquinho, amor. Quando a cruz de Cristo, gente. Ai, meu Deus do céu. A cruz de Cristo, a obra que Cristo conquistou na cruz, a justiça que Cristo conquistou na cruz e que Ele nos dá de graça pela fé, não só nos reconcilia com Deus, né? É muito legal quando a gente entende isso.
Tu vê, Abraão era inimigo de Deus e Deus vai lá, vem cá, eu quero me reconciliar contigo. Vem, Abraão, desperta. E a partir dali ele passa a ser amigo. Foi Deus que foi atrás dele. E ele foi atrás de mim, ele foi atrás do Anderson. E eu espero que ele vá atrás de ti também. É que assim, gente, ó. Na cruz, Cristo não só nos reconciliou com Deus, porque reconciliação significa que estavam brigados, estavam de mal, eram inimigos. E não é o que a gente é de Deus? Inimigos. Então, Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Então, ele conquistou na cruz a nossa reconciliação com Deus, mas não parou nisso. Não parou na reconciliação, só amigos. Ele também na cruz nos deu o direito de sermos adotados para a família de Deus. Ele nos deu o direito de ser filhos de Deus. Então, além de amigos de Deus, nós também passamos a ser filhos. Entramos agora para a família de Deus. Cristo, o irmão mais velho, o primogênito, e nós, os irmãos mais novos. E além da amizade com Deus, que ele nos reconciliou com Deus, que ele conquistou, além de nos dar o direito de sermos filhos de Deus, adotados por ele, ainda nos deu direito à herança. Vamos governar com Cristo por toda a eternidade. Olha o que a cruz de Cristo conquistou para aqueles que são filhos de Deus. Então é isso que Paulo tá mostrando para os Gálatas. A salvação não é por obras. A salvação é unicamente pela fé. E é importante a gente falar dessa fé aqui, amor. Porque porque o falso evangelho fala que a salvação é pela fé. Mas o problema é a explicação que eles dão do que é essa fé. A explicação que eles dão dessa fé é o quê? Que tu tem que agir essa fé. Eles têm a fé como uma ação, como uma obra, como um verbo. E a ação não é a fé não é verbo, a fé não é ação. A fé é dom de Deus para crermos no que Cristo fez na cruz. Então, o falso evangelho diz, não, os da fé são os filhos de Abraão. Eles falam muito nisso. Não, é pela fé que tu é salvo. Mas eles dão nome para essa fé. E o nome que eles dão para essa fé é tu sacrificar, é tu entregar a tua vida, é tu buscar Deus, é tu fazer jejum, é tu fazer coisas para chamar a atenção de Deus, entregar a tua vida, abandonar pecado, abandona o teu pecado. Veja, Deus não chegou para Abraão e falou, Abraão, abandona o teu pecado para depois tu me seguir. Abandona os teus deuses para depois tu me seguir. Não, Abraão, simplesmente Deus falou, Abraão, vem. E Abraão deixou tudo. Por quê? Porque agora ele tinha tido seus olhos abertos, agora ele tinha tido seus ouvidos abertos para o único Deus. Porque ele cria em vários, agora ele começou a crer. Então ele mesmo foi deixando tudo para trás. Não é tu abandonar pecado, não é tu abandonar, obedecer ou fazer, porque é isso que eles dizem que a fé é, amor, no falso evangelho. Não, os da fé que vão ser salvos, da fé. Aí eles querem ensinar o que é essa fé. E daí eles dão obras para essa fé. E não, essa fé é justamente descansar naquilo que Cristo fez. Foi o que eu falei no início. Deus falou para Abraão, de ti tu vai ser o pai de uma grande nação, que é a nação de Israel. Tu vai ser o pai da fé do mundo inteiro. Da tua descendência virá o Salvador do mundo, o Evangelho. Cristo anunciou, Deus anunciou Cristo, a vinda do Messias para Abraão. Tanto é que um dia Jesus fala para os fariseus hipócritas que estavam lá querendo colocar a lei, dizer a lei. E aí Jesus chegou para os fariseus hipócritas e falou lá em João, vocês falam muito, né, de Abraão é o pai de vocês. Ele falou assim, ó, Abraão me viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os fariseus hipócritas, tu não tem nem 50 anos e tá dizendo que viu Abraão? Porque Deus revelou Jesus para Abraão e por isso Abraão descansou. Eu tô um velho e ele disse que vai me dar um filho. Ele creu. Abraão creu contra a esperança, como a Bíblia fala lá em Gênesis. Ele disse que vai me dar, ele creu, descansou. Isso é fé na palavra de Deus. Depois, ele disse, sacrifique Isaac. Abraão descansou. Ele disse que da minha descendência vai vir o Salvador do mundo. Então, ele creu. Vocês estão entendendo? Não existe aqui ação, não existe aqui
que Abraão fez muitas coisas para chamar a atenção de Deus. Nada disso. Abraão simplesmente creu no que ele disse que o Messias veria dele. O Salvador do mundo vai vir de ti. E ele descansou. Ele descansou em Deus porque ele teve fé em Deus, creu em Deus. E por isso que Deus, ele estabeleceu esse relacionamento de amizade com Abraão. Diferente de Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva estavam descansados no jardim do Éden. Eles estavam muito bem. Eles estavam vivendo ali pela fé. Pela fé, porque eles tinham tudo, não precisavam fazer nada. Mas de repente vem a bandida, né, da serpente, e então lança uma palavra parecida com a palavra de Deus. Parecida, uma coisa, música aos ouvidos de Adão e Eva. E ali então eles têm a curiosidade porque entenda que antes da queda de Adão e Eva eles tinham o livre-arbítrio, né, Aline? Eles tinham o livre-arbítrio de escolher coisas contrárias, de fazer escolhas. Antes da queda, entenda isso. Isso é até um assunto muito profundo que a gente tem que tratar em outra live, mas eles tinham esse livre-arbítrio de fazer escolhas. Deus deu, Deus estava ali com eles, Deus tinha um relacionamento de amizade com Adão e Eva. Estavam vivos, né? Eles descansavam em Deus, mas quando eles ouviram a serpente e foram seduzidos pela serpente, e eles então comem daquele fruto, eles soltaram dessa graça, né? Eles se soltaram. Deixaram de depender de Deus. E eles então tiveram é o que a gente até falou na semana passada sobre a fascinação, né? Sobre a pessoa ficar fascinada com o falso evangelho, que vem com essas fantasias. Vamos atrair o máximo de pessoas. E aí, essas religiões, essas igrejas, supostas igrejas, porque não são igrejas verdadeiramente, mas que prometem, fazem falsas promessas e adulam as pessoas. E vêm com essas coisas que Deus não prometeu. Vêm com essas fascinações, como foi o caso de Adão e Eva. E naquele momento eles se soltaram da graça de Deus. E o que aconteceu depois? O que Deus fez? Deus veio com normas para eles, para cobrir o pecado deles? Não, Deus vai lá e mata um cordeiro. E ele cobre. Aliás, 2 cordeiros para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ele cobriu o pecado de Adão e Eva não com normas, não com leis. Isso aí é mais uma sombra de Cristo, né? Mais um tipo de Cristo que você vê nitidamente aí na história de Adão e Eva. Deus não estabeleceu ali leis, regras para eles, de como eles deveriam viver. Não, Deus foi lá, Ele próprio, que Deus mata a iniciativa foi de Deus, né? Foi de Deus. Até porque, essa é outra história, nem vamos entrar nesse assunto. Mas, a iniciativa foi de Deus. Mas para que você entenda isso. E assim, agora que você estava falando ali, eu estava lembrando do que a gente estava conversando com relação ao falso evangelho, né? Porque a carta de Gálatas é Paulo debatendo, né, o falso evangelho. E tu vê, Adão e Eva tinham a palavra de Deus, a verdadeira. Aí a serpente vai lá e lança uma meia verdade, né? De dentro de uma verdade ele coloca uma mentira, né? Não, certamente vocês não vão morrer. Ao contrário, para que depender de Deus se vocês podem ser como Ele, né? Então aquilo ali chamou atenção. Agora o curioso é que aqui Satanás deturpa a palavra. Mas quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele não deturpou a palavra. Ele falou exatamente o que estava escrito. Falou exatamente o que a Bíblia falava, ele falou para Jesus. Atira aqui para baixo, porque ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito e não vai te passar nada. E aí Jesus rebate ele, mas também está escrito. Então a gente vê que, olha só, como Satanás sabe, ele fala
Para alguns, ele consegue enganar com o falso evangelho. Mas para quem é filho, para quem é amigo de Deus, para quem é filho de Deus, não tem mais como cair na mentira. Né? Ele não ia mentir para Jesus, porque Jesus conhecia a palavra, ele era a própria palavra. Então ele não deturpou a palavra para Jesus, ele falou exatamente o que era a palavra. Por quê? Porque quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, não tem como ser enganado mais pelo falso evangelho, né? Então, é só para vocês terem esse entendimento nesse contexto aqui, que Paulo está enfrentando o falso evangelho, desde o princípio, os judaizantes querendo infiltrar o falso evangelho. Aí olha a importância de tu conhecer, e Paulo está aqui mostrando para eles, na própria experiência deles, e mostrando na Bíblia a experiência de Abraão. Por quê? Porque se eles conhecerem o verdadeiro evangelho, não vai ter mais como confundir. Foi tipo o nosso caso, né, amor? Quando a gente conheceu o verdadeiro evangelho, nada mais nem ninguém conseguiu enganar a gente. Não tem como enganar filho de Deus. Quando você tem um conhecimento bíblico, nada te fascina. Precisa de alguém te dizendo assim, olha, você pode, hein? Ó, você é capaz, porque foi o que a serpente falou para Eva. Não foi o que a serpente disse? Ó, é certo que não morrereis. E Deus disse o quê? Vocês vão morrer. Se vocês tocarem no fruto, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Deus havia falado isso claramente. Mas a serpente vem e diz o quê? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então, o que a serpente vem falando aqui? Como aqueles falsos mestres vinham falando para os Gálatas. Ó, vocês podem fazer isso. Vocês podem ser como Deus. Vocês devem cumprir as leis. E como a serpente falou para Eva, olha, você pode, os seus olhos vão se abrir. Está em você o poder, a decisão, né? Você pode ser forte. Você é capaz. Levantando a autoestima. E isso soou como música aos ouvidos de Adão e Eva. E como soou aos ouvidos dos Gálatas. Aqueles Gálatas meio criança, meio fracos. Então, os falsos mestres vieram com essas fascinações. Seria quando a pessoa ela ainda não tem o entendimento total, completo, ela não tem o conhecimento dessa verdade, ela se fascina por qualquer coisa, ela fica fascinada com o mundo, ela fica fascinada com as fantasias nas igrejas, com as músicas, ela fica fascinada com todo o colorido que ela vê, com todas as falsas promessas e adulações e bajulações, porque essa pessoa ainda, ela não teve o pleno conhecimento da palavra de Deus. Ela não conhece a palavra de Deus, porque se ela conhece, jamais ela vai cair em uma armadilha desse falso evangelho, né? Porque não é lindo, gente? Olha só, eu gosto de dar exemplo assim para vocês pensar, não é lindo? Tu ouvir falar assim, ó, tu quer agradar a Deus, tu quer ser salvo, viver toda a eternidade com Deus, fugir do inferno, tu não quer isso? Ai, sim, eu quero. Porque quem não quer Deus, né, amor? Quem não quer Deus? Todo mundo quer Deus. Até o ateu que diz que não quer Deus, um dia quis Deus. Porque ateu é só a gente amargurada, né? Não é que eles não creem em Deus, é a gente amargurada com Deus. Então, todo mundo quer Deus. Então, não é lindo? Daí tu fala assim, então, se tu quer Deus, se tu quer ser salvo e salvar a tua família, então, tu tem que sacrificar para Deus. Tu tem que chamar a atenção de Deus. Tu tem que fazer um esforço da tua parte para que Deus se agrade de ti. Tu tem que ser justo diante de Deus. Não é lindo ouvir isso? Aí tu pensa, não é, então para mim agradar a Deus, então para mim ser salvo, para mim ter Deus, então eu tenho que fazer minha parte. Então eu vou fazer, vou agir a minha fé. Não é lindo espiritualizar tudo isso? Isso tudo é falso evangelho. O falso evangelho é humanista. Ele coloca o ser humano no pedestal. Coloca o ser humano nos holofotes, né?
ele dá luz para o ser humano. Esse é o falso evangelho. O falso evangelho é aquele que diz, olha, você pode, confia em você. Confia em você. Você pode, você é capaz. Esse é o falso evangelho. É aquele que diz, olha, crê em Jesus, mas tem que contar o teu esforço também. Tem que contar as tuas obras também. Falso evangelho. Quando a serpente veio e falou com Eva, ele lançou essa mentira, né? Ele misturou a palavra de Deus com a palavra dele. Quer dizer, o diabo fez uma mistura. É aquela frase muito famosa, né? Hoje eu ainda li, alguém postou de novo no Facebook essa frase. Fui salvo, estou salvo e permanecerei salvo se obedecer. Onde está escrito? É a frase mais diabólica que pode existir. Saber aonde está escrito isso, porque isso é o que os judaizantes estavam ensinando. Em toda a Bíblia, não é isso que fala. Em todas as cartas de Paulo, em toda a Bíblia, todos os evangelhos, não é isso que está escrito. Então isso é uma grande mentira. Deus não tem nada a ver com isso, pessoal. Deus não tem nada a ver com isso. Isso foi invenção de pessoas. E se você repete isso toda hora, você é uma pessoa que precisa do entendimento desse verdadeiro evangelho, porque existe uma venda, um véu nos seus olhos. Como até hoje existe nos olhos uma venda nos judeus. Você que os judeus, eles têm a lei de memória. Eles recitam todos os dias essas leis nas sinagogas. E eles nunca conseguiram ver Cristo em todo o Antigo Testamento. E por quê? Se você tem a Bíblia aí, abra aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, só para você ter um melhor entendimento. Diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Olha só. Detalhe, Paulo fala antiga aliança. O Paulo tem que dar o detalhe. Pois é, aí você vê que muitas pessoas estão com esse véu ali nos seus olhos, estão com os olhos cobertos por esse véu. O véu da religiosidade, o véu da ignorância, o véu da incredulidade das pessoas. E você vê que, por isso que aquele povo lá no deserto ficou prostrado no deserto. Você vê que quando Deus mandou o juízo, a gente até falava sobre isso hoje, da arca de Noé. Quando Deus mandou o juízo na terra, através do dilúvio, só 8 pessoas entraram na arca. E entenda, aquela arca é uma sombra de Cristo, porque aquela arca recebeu o dilúvio, o juízo de Deus, a ira de Deus, e cobriu a família de Noé, os animais que ali foram colocados. Então aquela arca é um tipo de Cristo, do madeiro, da cruz, porque Noé creu, né? Noé creu na palavra de Deus. Noé, ele construiu a arca. Enquanto ele construía a arca, ele pregou o evangelho, ele pregou que viria o juízo, mas a multidão não creu, eles não creram. E olha que foi uma multidão, crianças, mulheres, jovens. Havia, naquela altura, uma imoralidade muito grande. Havia a prostituição, não é parecido com os dias de hoje, né? Não é nada parecido, novo debaixo né? do sol. Mas você veja que Noé creu. Ele creu e ele pregou, ele falou. Ele anunciou o dilúvio que viria, como nós temos anunciado, como nós temos falado. O autor de Hebreus fala, Noé, o pregoador de justiça, né? Uhum. Ele pregou a justiça de Deus, ele pregou. E o que Noé pregou? O evangelho. Deus vai mandar um dilúvio para acabar com tudo por causa do pecado.
Deus vai acabar com tudo por causa do pecado. Se arrependam. Né? Então, ele pregou o evangelho. A arca tá aqui. A arca é para quem crê que Deus vai mandar um juízo na terra por causa do pecado. E quem crê entra, quem não crê fica de fora e vai ser destruído. E Deus não mandou Noé ficar na porta da arca com uma lei, com normas. Só entra esse tipo de pessoa aqui. Não, ele pregou, ele falou do juízo e por que Deus destruiria a terra. Por que Deus destruiria todos? Por causa da imoralidade, por causa do pecado. Como hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus. Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas não creram. Elas não creram. E depois que ele anunciou, que ele fez tudo de acordo, né? Ele construiu a arca debaixo da autoridade de Deus, debaixo da instrução de Deus. Aquela arca foi construída debaixo de uma instrução do próprio Deus. Ele creu em Deus. Ele creu nessa salvação. Pela fé, Noé foi justificado também. E entrou na arca ele e toda a sua família. Então você veja... Pela fé, olha só. Pela fé, Noé foi justificado. Pela fé, por quê? Porque ele obedeceu a Deus e construiu a arca? Não! Pela fé no que Deus havia dito. Entra na arca porque eu vou mandar um juiz e vou acabar com todo mundo. Ele creu no que Deus disse que ia fazer. Sim. Entende? Então, essa fé que pela fé a Noé creu e ele e a família dele foram salvos, não foi porque ele fez alguma coisa. Não, foi porque ele creu no que Deus disse que ia fazer. Exato. Né? Então, é importante sempre falar, porque as pessoas estão tão vacinadas que essa fé, fazer alguma coisa, porque sempre ensinaram isso, o falso evangelho ensina isso, que é sempre importante falar. Sempre importante. Essa fé não é fazer nada. Essa fé é simplesmente crer e confiar, descansar. Não depende de mim. Não existe justiça na gente. A justiça tem que ser a de Cristo. Por isso, Abraão creu e a justiça de Cristo foi imputada nele. Foi colocado a crédito da conta dele. Abraão foi salvo a crédito, gente. Abraão foi salvo a crédito. Abraão, Moisés, as pessoas do Antigo Testamento foram salvas porque creram no Messias que viria. E nós cremos no Messias que já veio. Todos nós fomos salvos porque cremos no que Cristo fez na cruz. Por muito tempo, o véu permaneceu, né, nos nossos olhos. Por muito tempo. Por muito tempo estávamos vendados, como nós sabemos que tem muita gente com esse véu sobre os seus olhos, como até hoje os judeus estão com o véu, não conseguem ver a Cristo, não conseguem, por mais que eles recitem a lei todos os dias, coração por mais na que eles sejam criteriosos com essa lei, por mais que eles estejam ali recitando todos os dias essa lei, mas eles ainda estão com o coração endurecido, com esse véu nos seus olhos. Ao passo que nós que cremos, fomos salvos por essa fé, por meio de Cristo, por meio daquele que recebeu toda a ira, o Senhor Jesus. E aquela arca também representava Cristo, porque a arca, quem recebeu a ira, quem recebeu o dilúvio, o juízo sobre ela, que estava cobrindo a família de Noé, a Noé e os animais. Era o que tu ia falar antes, né? Porque daí tu tava falando de Noé, de Moisés, né? No deserto, e aí tu lembrou do exemplo de Noé, que só foi salvo 8 pessoas. No deserto foi a mesma coisa. As pessoas estavam tão cegas, não criam em Deus, depois de ver todas as maravilhas. Tá vendo que não adianta milagre? Aquelas pessoas comeram o milagre de Deus. Elas comeram, elas viram, elas enxergaram. Quem recebeu mais milagres que aquele povo? Né? Não adianta. E às vezes muitas pessoas... o povo tem que ver milagre para crer. Não tem que nada, o povo não crê. Não crê em milagre. Senão aquele povo todinho que saiu do Egito tinha entrado em Canaã. E quantas pessoas entraram? Na arca entrou 8. E em Canaã entrou quantas? Ai, meu Deus, 2. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 38. Incredulidade dos infernos, né? João 5, 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós,
porque não credes naquele a quem ele enviou. Olha como isso é muito... Isso aqui é muito terrível, porque eles não creram naquele que Deus enviou, a saber, o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz, que recebeu a ira de Deus no madeiro, lá na cruz do Calvário. Eles não creram. Eles creram nas suas obras, como hoje as pessoas batem no peito e dizem: não, a minha obra é o meu nome, né? É o que eu faço, é a minha oferta, é o meu dízimo, é o que eu faço. Eu sou abençoado porque eu sou obediente. Eu sou abençoado porque eu fiz uma obra, porque eu fiz um sacrifício. E elas atribuem isso a elas próprias, a sua obra, o seu sacrifício, a sua justiça, né? Aí você diz assim, mas não era justo. Diz a Bíblia que ele era justo naquela geração. Sim, mas o que está escrito também? Que o justo viverá pela fé. O justo só pode ter vida pela fé. Que fé? Essa fé que desde o princípio Deus revela a Abraão. A fé salvífica, a fé que é colocada na palavra dele, no evangelho da redenção. Essa é a fé. O justo viverá pela fé, pode ser quem for, só terá vida pela fé. O mundo, as pessoas aí fora, a gente conhece pessoas que não tem nada de Deus, mas tem um caráter ilibado, tem de uma fé ilibada, de uma moral, de um caráter ilibado. E batem no peito: eu sou justo, eu sou um homem de caráter, sou marido de uma só mulher, eu sou uma pessoa boa. E batem no peito, e são justas. E nem por isso serão salvas. Não, o justo só será salvo pela fé. O justo, quem quer que seja. Lembra daquele exemplo de Jesus, do publicano e do fariseu? O fariseu foi lá é publicano e fariseu, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como aquele publicano, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo. Autojustiça. Enquanto o publicano lá: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. O que Jesus falou? Quem desceu justificado, ou seja, salvo para casa? O publicano, que reconheceu que era um pecador, enquanto o outro estava batendo no peito. A minha justiça, a minha justiça. Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, essa era a defesa de Paulo aqui, com esse povo de Gálatas. Pelo amor de Deus, vocês estão querendo se justificar pelas obras da lei de novo. Se está escrito que das obras da lei, quem está debaixo das obras da lei está abaixo de maldição, porque ninguém consegue cumprir. Aí ele fala assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque Abraão foi salvo pela fé que estou na palavra de Deus. Não, de mim vai vir o Salvador do mundo que vai me salvar. Olha só, que coisa mais linda. Abraão, sabia que da tua descendência vai vir aquele que vai te salvar? Abraão, por quê? Porque tu vai ser salvo a crédito. Sabe quando tu vai numa loja com cartão de crédito? Tu vai lá e compra, né? Fui lá e comprei esse celular aqui, tu comprou no cartão. Tu leva pra casa, mas tu não pagou ainda. Tá dando pra entender? Tu vai pagar a fatura o mês que vem. Abraão foi salvo a cartão de crédito. Ele foi salvo quando ele creu em Deus lá em Gênesis. E a fatura quem pagou foi Cristo na cruz por Abraão. Isso tá escrito na Bíblia, tá? Tá escrito e a gente vai estudar isso com vocês um dia. Abraão foi salvo a crédito. Foi nisso que Abraão creu. De mim, da minha descendência, do meu Isaac, vai vir um Messias que vai me salvar. Foi nisso que ele creu, por isso que ele é o pai da fé, gente. Por isso que está escrito aqui, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A palavra aqui, os da fé, ekpisteos, no grego, aqueles que são extraídos da fé é que são descendentes de Abraão. Lembra que eu ensinei vocês no canal, lá no meu fundamento? Troek, que a igreja vai ser livrada, tirada fora
significa fora, tirado para fora. Nós não vamos estar na grande tribulação. Aqui Paulo usa a palavra ekpisteus, aqueles que são extraídos da fé, é que são descendentes de Abraão, é que são os salvos, é o que são justificados. Por quê? Porque nós extraímos a nossa justificação da fé colocada em Cristo. Gente, isso é muito forte. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, porque a gente não pode convencer. A gente tem o entendimento que foi revelado e a gente está passando para vocês o que está escrito, mas só o Espírito Santo para convencer. Versículo 10, né? Isso, então quando ele fala os que têm a justificação extraídas da fé, colocada em Cristo, são os que são salvos e não pelas obras da lei. Paulo está dizendo a Gálatas, burros insensatos, todos quantos, pois, versículo 10, são das obras da lei, estão debaixo maldição, porque está escrito, Paulo volta para a escritura, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por quê? Paulo está dizendo aqui, a salvação é pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que não cumpre toda a lei, porque, meus amores, a lei, os 10 mandamentos e todos os rituais e cerimoniais, lei moral, lei cultural, lei cerimonial, é um monte de lei, não é só os 10 mandamentos. É tudo uma lei só. É só uma lei só. Não é que é aquela assim, não, eu não matar e não roubar. Eu não matei, então eu não posso ser condenada porque eu não matei. Mas se tu roubou, se tu mentiu, é como se tu tivesse sido adúltero, assassino, ladrão, mentiroso, cobiçado. Tu descumpriu toda, porque a lei não é várias leis, é uma só. Então Paulo está dizendo aqui, pelo amor de Deus, será que vocês são tão burros que não entenderam ainda que está escrito nas escrituras que maldito aquele que está debaixo da lei porque não pode cumprir? Tu vai deixar de crer no que Cristo fez, descansar, ser comprado a crédito por Cristo na cruz, para querer cumprir obras da lei e continuar debaixo de maldição sobre a ira de Deus e condenado ao inferno? Gente, não precisa nem ser inteligente para pensar. Paulo está dizendo, dificuldade que vocês estão tendo de entender. A salvação ou é por Cristo ou é pela lei. E a lei ninguém consegue cumprir. Porque se tu descumprir uma só, tu já descumpriu tudo. E aí ele vem e fala assim, e é evidente, 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo é categórico, é evidente. A evidência, o que é uma evidência? É o que todo mundo enxerga, todo mundo peca, todo mundo erra. Aqueles Gálatas ali são todos pecadores, todos nós éramos pecadores, todos nós nascemos mortos. Então é evidência, gente. Quando foi que tu cumpriu toda a lei? Paulo está dizendo, e eu também estou perguntando para vocês, eu nunca cumpri. Eu nunca cumpri. E não estou cumprindo agora, nesse exato momento. Por quê? Porque a gente quebra a primeira lei todos os dias, que é amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e fazer tudo que a gente faz para a glória dele. Tu consegue fazer isso toda a tua vida? Não, só um que fez, Cristo. Por isso que a salvação está nele. Por isso que a fé é nele. Cristo cumpriu. Poxa, a lei é um monte. A lei é um monte. Eu não posso cumprir. Mas Cristo cumpriu por mim. Eu creio que ele me dá essa lei, essa justiça que ele cumpriu, essa obediência dele, ele me dá. Então é descanso. Claro que esse descanso não é que daí eu vou viver de qualquer jeito. É sempre bom lembrar, né? Não é que eu vou descansar e daí vou continuar pecando e vivendo. Não. Nem entra em questão, porque essa pessoa nunca nem entendeu o evangelho. Mas a gente está falando para a salvação. Gálatas está falando de salvação pela fé. Então a gente está falando de salvação, porque tem uns engraçadinhos que vão dizer, não, mas a gente tem que fazer também obras. É claro que sim, né? Sem miolo. É porque depois que a gente nasce de novo, é que daí a gente vai passar a obedecer. Para a salvação, não. É isso que Paulo está dizendo. Se tu quiser cumprir regras,
Obras, lei para ser salvo, tu tá debaixo de maldição. E estar debaixo de maldição é estar morto, espiritualmente condenado ao inferno. Ai, falei. E o que Paulo deixou muito claro aqui, né? Que os que dependem da lei não dependem da fé. Não tem como viver as duas coisas. Ou você depende da fé em Cristo, ou você é salvo por essa fé, né? Pela graça, pelo favor imerecido dele, ou você está debaixo da sua graça e você é abençoado como Abraão, ou você está debaixo da maldição. Você não pode viver as duas coisas. E é a falsa religião que mistura tudo isso. A falsa religião, o que ela faz? Ela mistura leis com a graça. Ela menciona Cristo na cruz, mas ela fala que eu tenho que apresentar obras. Ela relaciona a fé com as obras, com as caridades, com fazer, com a ação, né? E não tem nada a ver com isso. Então o que Paulo está mostrando aqui claramente é isso. Eu não posso viver com as duas coisas. Ou eu vivo debaixo da lei, ou eu vivo debaixo dessa graça, desse favor imerecido. Ou eu creio, eu sou salvo pela minha fé, mediante a minha fé eu sou salvo, ou então eu estou debaixo da lei, debaixo da maldição, como ele é categórico quando ele está falando aqui. Então não existe uma mistura. Se existe essa mistura, é um falso evangelho, é uma falsa mensagem, né, amigo? E não se pode misturar isso. Não tem como misturar isso. Só na cabeça dos falsos mestres, só na cabeça dos que enganam, dos que fantasiam essa fé. Os que ainda têm o véu, né? Eles não entenderam o evangelho ainda. Sim. Eles juram e perjuram que são de Deus, que são nascidos de Deus, que são líderes de Deus, porque tem muitas coisas, porque aparentemente eles tiveram muitas bênçãos. Então eles juram, mas o véu está colocado, eles não enxergaram Cristo ainda. Eles não enxergaram. Eles enxergam Cristo como o mundo inteiro enxerga. O Cristo que morreu lá na cruz, da Páscoa, do Natal, embora eles digam que não. Cristo, Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles não enxergaram Cristo ainda na salvação. Não enxergaram. O que eles conseguem enxergar é as obras deles para a salvação. E eles estão condenados ao inferno. E eles ainda não entenderam. O véu ainda está sobre eles. Está posto. Está posto sobre eles. Eles estão batendo no peito, estão indo para o inferno, batendo no peito. E por isso que o Senhor Jesus, ele fala que muitos dirão, mas Senhor, quem chama ele de Senhor? Aqueles que... Senhor, duas vezes. Aqueles que batem no peito dizendo, eu sou servo de Deus, hein? Eu sou ungido de Deus. Me respeita, hein? É até engraçado, né? Mas eles batem no peito com a sua moral ilibada, com o seu caráter, com a sua trajetória de se admirar. As experiências que eles eu têm. Eu reconheço que existem pessoas que você admira a sua trajetória. E eles batem no peito dizendo, olha a minha trajetória, olha a minha superação, olha a minha justiça, olha o meu caráter reto. Né? E eles batem no peito e são de fato, tem um caráter libado, tem uma moral libada, tem uma trajetória muito admirável, e são esses que vão chegar diante de Jesus batendo no peito e dizendo, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, olha, preguei. O Senhor não viu não quando eu levantei um paralítico, o Senhor não viu não quando eu fiz uma caridade. Então, essas pessoas religiosas e que se dizem até líderes e pastores e oficiais, eles vão para o inferno bater no peito. Eles estão apresentando uma lista de obras. Sim. Uma lista está aqui, ó. A gente fez, olha aqui. A gente fez. Pregamos, evangelizamos no teu nome, curamos demônios, expulsamos demônios. A gente fez aqui, Senhor. Mas Jesus vai dizer, vocês não quiseram depender do seu esforço humano? Vocês, vem cá, vocês não dependeram do seu esforço humano? Vocês não dependeram da minha obra na cruz?
Vocês não dependeram da minha obra suficiente na cruz, do meu sacrifício na cruz. Vocês não creram em mim. Vocês me mencionaram o Evangelho. Vocês usaram a minha palavra para manipular, vocês usaram como ferramenta de manipulação e vocês manipularam muitos. Por isso que esses muitos aí que vêm atrás de vocês também serão condenados ao inferno merecidamente, porque acreditaram em vocês, porque não creram em mim, foram endurecidos e ainda perseguiram os que creram em mim, os que pregaram esse Evangelho. Então, vocês não quiseram viver pelo seu esforço, então agora vocês vão receber o juízo, vocês foram condenados. Entendeu? E vê o detalhe do final, quando ele fala: nunca conheci vocês, nunca foram meus amigos, muito menos meus filhos, meu espírito nunca esteve em vocês. E ele fala: